Que porrada o Brasil toma dos Estados Unidos. Ontem o Trump anunciou 50% de tarifa sobre as exportações brasileiras. Galera, isso é uma bomba atômica na economia brasileira já bem moribunda. Vamos falar um pouco sobre isso, da parte política e da parte econômica. Vamos primeiro começar com a parte política, tá? Muita gente está se apegando muito ao fato de que, pô, ele falou do Bolsonaro, ele abriu a carta falando do Bolsonaro, mas na minha visão teve três pontos muito importantes que tem que ser sublinhados ali, que foi o que levou o Trump a dar essa pancada no Brasil. E não é só o que você imagina em relação ao Bolsonaro, porque sendo muito honesto, a porrada foi tão grande que eu acho que o próprio Eduardo Bolsonaro e a galera ali que estava em volta desse movimento deve estar assustada, porque isso significa uma destruição da economia brasileira, tá? Então vamos lá. Os três pontos que eu enxergo. O primeiro, de fato, o Bolsonaro, ele abriu a carta falando isso, dizendo que é caça às bruxas, preocupado com o julgamento do Bolsonaro aqui no Brasil. O segundo, que ele já vinha falando, são os BRICS, né? Vale lembrar que o Lula resolveu abraçar todas as ditaduras do mundo, né? E a imprensa fala muito pouco sobre isso. Atacar a democracia brasileira. Mas vem cá, não é o Lula que, porra, teve lá abraçado com o Irã, abraçado com a Rússia, abraçado com uma porrada de outras ditaduras. Tem foto do Lula sentado lá na parada militar russa, que você botava um do lado do outro, eram só ditadores africanos, ditadores. O Brasil se aliou a essa galera. Isso é um fato. E isso assusta os Estados Unidos. O Lula, a semana passada, lá no, ou essa semana, salvo engano, no Rio de Janeiro, na cúpula dos BRICS, ele condenou a Ucrânia. A Ucrânia que foi invadida pela Rússia. Condenou que ela está atacando a Rússia. Ele condenou Israel lá atacando a produção de bomba nuclear lá que a gente tem no Irã. O Lula vem se aliando a tudo que há de pior no mundo. E vem atacando os Estados Unidos. Chamou o Trump de fascista, nazista. Por quê? Porque esse governo é um governo de DCE de universidade. Os caras não têm plano, não tem nada. É aquela discussão de DCE que eu escutava quando eu era garoto. Né? Quando o Lindbergh ainda era um menino lá falando um monte de besteira na minha faculdade, querendo convencer os estudantes a apoiar essas causas falidas dele. É, gosta de Cuba, gosta dessas coisas, Venezuela, traz o Maduro para cá, queria trazer o Putin para o Brasil, que é um cara que está sendo perseguido internacionalmente. Então, assim, o segundo ponto é, o Brasil tem se aliado ao que é de pior do mundo. E o Trump sublinhou isso. E o terceiro ponto, e talvez seja um dos principais, tá? O STF, e não só o Lula, atacou instituições americanas. Vale lembrar lá no caso do X, né, do Twitter, o Alexandre de Moraes, de maneira unilateral, resolveu multar o X, começou a expulsar a gente daqui, ia para a rede social sacanear os empresários americanos, mandou cartinha rogatória para os Estados Unidos lá. O cara fez o cacete aqui contra as redes sociais. Esses foram os três pontos que ele abordou. Ou seja, a gente tomou um lado. E nesse caso específico do inquérito das fake news e tudo mais, o STF está muito envolvido nesse negócio. Então não foi um recado só para o Lula. Foi um recado também assim, galera, olha só, vocês estão saindo da casinha. Então eu acho isso preocupante, porque de fato não foi só a questão do Bolsonaro que foi citado ali e que o próprio Trump vem falando. E nesse sentido, o Brasil precisa voltar a ser um país minimamente isento do que ficar com o nosso ministro lá, Celso Amorim, com aquelas ideias da década de 50, de 60. Né? Não existe isso. Então é algo que a política brasileira tem que se mexer, o Congresso tem que se mexer, o próprio STF tem que olhar para dentro e perceber que saiu muito da casinha. Tem que voltar a ser um país mais organizado, tem que botar panos quentes, não tem jeito. Entendeu? A ideia de você querer controlar. Pô, você tem a nossa primeira-dama voltando, pedindo para a China como é que faz para regular as redes sociais. Olha o nível de coisa que o Brasil está chegando. Então, politicamente, não foi só a questão do Bolsonaro. Até porque a porrada foi muito forte. Eu acho que o próprio Eduardo Bolsonaro não esperava que fosse vir um negócio tão forte assim. Agora, da parte econômica. Primeiro, meus vídeos estão aqui. Eu sou contra o Trump usar tarifas para ficar atacando ou não atacando países, tá? Especialmente quando ele atacou a China, foi algo que eu falei, ó, isso não tem futuro. O Trump vai ser obrigado a regar, né? Ele saiu tacando tarifa em um monte de países, ele não olhava o quanto aquele país
cobrava dos Estados Unidos, ele olhava o balança comercial. E isso foi péssimo, é difícil explicar aqui, mas basicamente ele chegou lá para o Vietnã, que produz, Bangladesh, que produz muita roupa da Nike, muita roupa da Adidas, produz muito material que o próprio consumidor americano usa. E esses países são pobres, eles produzem aquilo, exportam para os Estados Unidos, então ele tem uma balança comercial favorável aos países. Mas eles são pobres, eles não têm nem dinheiro para comprar coisa dos Estados Unidos. Então eu critiquei muito ele ali. Tanto é que eu falei, ó, o que ele fez ele vai ter que voltar atrás. E principalmente contra a China. Porque aqui é um marco importante. A China se preparou para um movimento desse dos Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos depende muito da China. É óbvio que esse movimento que o Trump fez contra a China, contra outros países que abastecem os Estados Unidos com as suas indústrias, com a sua manufatura, é óbvio que ele ia ter que voltar atrás. Até se expressou, criou uma expressão chamada TACO, né? Que é Trump always chicken out. É tipo, Trump sempre amarela. Ou seja, ele bota um negócio absurdo e depois ele volta atrás. E nesse caso era óbvio que ele ia ter que voltar atrás. Ele dependia da China, ele dependia de alguns outros países que ele estava falando. Mas botou a galera na mesa, ótimo, né? O que ele está querendo fazer agora ele tem conseguido. Mas eu acho que foi um movimento ruim para ele. Porque ele comprou uma briga que ele ia perder. Né? Agora, qual é a diferença para o Lula aqui? A diferença é que o Brasil, eu sei que quando a gente fala, não, o Brasil é muito importante no mundo, o Brasil é um país extremamente protecionista, que já cobra tarifa de uma porrada de países. Né? Ou, por exemplo, no caso das blusinhas da Shein, e as blusinhas da Shein, que todo mundo viu no início desse governo. O que o governo falou? Vamos proteger a indústria nacional, 50% de tarifa em cima da blusinha. Ué, tá tomando 50% do Trump agora. Que moral a gente tem para dizer que isso é um absurdo? Se a gente faz isso com outros países. A gente tem essa moral? E o segundo, que eu sempre falei aqui no canal, e vou repetir, o Brasil ele é um produtor de commodities. Quando você olha o que o Brasil exporta para os Estados Unidos é petróleo, minério, grãos. Agora, petróleo, os Estados Unidos já sancionou a Venezuela que abastecia eles muito mais. Ele pode comprar mais do Oriente Médio. Ele tem o fracking, ele tem outras possibilidades de produzir petróleo. Ele não vai morrer sem o Brasil. Minério, pode trazer da Austrália, pode trazer de outros países. Né? Então, assim, o Brasil ele não depende do minério brasileiro. É commodity. Você pode comprar petróleo aqui, você pode comprar minério aqui, ou você pode comprar em outro lugar. Grão. A própria Ucrânia, se ele conseguir paz igual a Ucrânia era um grande produtor de grãos. Se a guerra melhora lá, ele pode trazer de lá, ou ele pode trazer de outros países. Não tem problema. Ou ele pode criar algumas medidas só para um ou outro produto que ele precise e a gente vai aceitar. Porque principalmente, o Brasil não se preparou. A gente não tem produtos sendo produzidos aqui, como é o caso da China. O iPhone lá era produzido na China. Se ele mete tarifa em cima da China, o iPhone ia explodir de preço nos Estados Unidos, os eletrônicos iam explodir de preço nos Estados Unidos. Aí ele meteu tarifa no Vietnã, em Bangladesh, não sei o quê, um tênisinho da Nike ia ser mais caro nos Estados Unidos do que no Brasil. Percebe? Esses países têm como se proteger dessa guerra comercial. O Brasil não tem, porque o Brasil já é um pária internacional. A gente já é um país muito fechado, que fica com esse papinho de ai, protejam a indústria nacional. Beleza, aí você paga aí 100 mil reais num carro mequetrefe que não tem nada, um carro pelado aí. Então a gente é um país que não é um grande player do mercado internacional. Então, ele pode muito bem segurar esse negócio. Ele não tem pressa agora. Ele tinha pressa com a China. Ele não tem pressa agora com o Brasil. O Brasil é irrisório dentro da produção americana. E tem gente falando, oh, e a VEG, e a Embraer? Ele pode importar de outros países. Porque, veja, a VEG tem plantas no mundo inteiro. A própria Embraer, ela vende por leasing, ela pode fazer outros movimentos. E, galera, isso é nada perto do que os Estados Unidos pode fazer com o Brasil. Porque, de novo, a gente falou agora de questões comerciais, exportação, que vai ser um caos aqui no Brasil. Mas vale lembrar que, apesar do Brasil não ter dívida em dólar, a gente depende de capital estrangeiro. Quando a gente aumenta a taxa de juros aqui no Brasil, o que a gente está falando para o mundo é o seguinte, galera, traz o seu dinheiro para o Brasil, compra a dívida brasileira que você vai ganhar uma boa grana. E grande parte desse dinheiro vem dos Estados Unidos. Se o Trump resolve, por exemplo, atrapalhar essa relação, esse fluxo de capital para cá, esquece. A inflação vai explodir, o dólar vai explodir. Então, assim,
não dá para brincar com os Estados Unidos porque o Brasil não fez o dever de casa. Ao longo de muitos e muitos anos, não estou falando só do governo Lula aqui não, tá? Isso acontece desde lá da época da ditadura militar. Essa ideia de um país fechado, né, estratégico. Agora estamos aí. A gente é muito vulnerável ao mundo, né? Ninguém depende muito do Brasil de verdade. Então, na prática, o Trump pode sim economicamente massacrar o Brasil e o Brasil não tem como fazer nada contra os Estados Unidos. Nada. Fazer cartinha, fazer nota de repúdio. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, muita cautela. As primeiras impressões são péssimas. O que temos que esperar daqui para frente? Primeiro, não sei nem qual o impacto na popularidade do Lula. Tendo a acreditar que no primeiro momento pode ser positivo, vai favorecer o nós contra eles que ele já vem trabalhando. Mas, galera, se isso for confirmado, é uma bomba na economia brasileira. E aí a população brasileira inteira vai sentir esse negócio. Aí eu acho que pro cara hoje que é ignorante, que o Lula, infelizmente, desde 2002 não educou, não preparou, ele não entende o que que é Comex, do que é tarifa, exportação, ele não entende nada disso. Ele simplesmente vai ver o dinheiro dele perder valor, ele vai ver as coisas ficarem mais caras, ele vai ver a população sentir a pobreza aumentando, porque já está acontecendo, e aí a galera vai ficar puta com quem está no poder, né? E pro caso do Bolsonaro e da galera mais à direita, também é uma bomba. Por exemplo, a galera do agro que apoia o Bolsonaro tá falando, pô, Eduardo Bolsonaro, tu pegou pesado demais. Por isso que eu digo, eu acho que nem ele esperava que fosse ser uma porrada tão grande assim. Então, a ver, tá difícil saber para onde esse negócio vai. A única certeza é, se o Trump seguir com esse negócio, pro Brasil como um todo, direita, esquerda, centro, pobre, rico, todo mundo, isso é uma pancada que, galera, apertem os cintos.